Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade de Deus, pela sua paciência, pela sua força, pelo seu Espírito Santo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. Nos apresentamos a Deus nesse instante com um desejo sincero de obedecer. E obedecê-lo continuamente com este propósito de oração, sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Deus seja louvado pelas vidas que aceitam este bom desafio e que não apenas aceitam o desafio de estar na presença de Deus ao meio-dia, mas que se derrama na presença do Senhor e se coloca como alguém que é servo de Deus e obedece continuamente o Senhor, o nosso Deus, independentemente de dias, independentemente do horário, independentemente de qualquer tipo de situação que seja. Bendito seja Deus por vossas vidas, que se esforçam, que compartilham, que enviam, então, os seus pedidos de orações. Deus é fiel para recompensá-los. Deus é fiel para continuar premiando o seu povo e fazendo sempre a boa lembrança que nós não estamos aqui, não a respeito de uma placa de igreja, não a respeito do nome de qualquer autoridade suposta pelo homem, não. Nós estamos aqui no nome de Jesus. E se estamos aqui no nome de Jesus, somos a sua igreja, somos o corpo de Cristo, a qual Ele mesmo é o cabeça. Hoje chegamos ao 14º dia do nosso propósito de oração, a oração ao meio-dia. Mas antes de irmos para a saudação, eu gostaria também de fazer um agradecimento a todos os meus irmãos e irmãs que participaram no dia de ontem, no caso, no dia de número 13, foi o 13º dia. Estas que faremos menção agora participaram dos comentários e da sala de bate-papo, chat ao vivo no nosso canal no YouTube. Eu invoco o nome do Senhor. Peço a Deus a sua bênção sobre a vida de nossas amadas irmãs. São elas: Damiana Dantas, Ivanice Gomes, Aninha Moraes, Kátia Rodrigues, Eliane Silva, Verônica das Neves, Fátima Rodrigues, Rita Silva, Karine Pessoa e Fátima Moura. Deus abençoe minhas irmãs em nome de Jesus. Eu estou sentindo falta dos varões, né? Em nome de Jesus. Mas Deus proverá em Cristo Jesus. E queria também que você, minha irmã, está representando o seu esposo, está aqui também representando seus filhos, toda a sua família, aqueles que se aproximam de ti, a fim de se chegar também ao Pai de alguma maneira. Somos cristãos, somos filhos do Deus Altíssimo e, portanto, devemos fazer o nosso bom papel, que é não apenas fazer o ID, mas dar testemunho dessa palavra. Fazer o ID, muitos fazem. O difícil é encontrar pessoas que dão testemunho da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente do que implica a colocação da ministração de hoje. Nós vamos fazer uma leitura no Antigo Testamento e depois nós vamos fazer uma leitura no Novo Testamento. A leitura do Antigo Testamento se encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 26, que diz o seguinte: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Antes de irmos para a menção do Evangelho, que vai ser um Evangelho no Novo Testamento, o Evangelho de João, eu gostaria de meditar um pouco aqui com você a respeito da vida deste homem, né? No caso, Saul, o primeiro rei de Israel. Reinou por 42 anos. Logo aos 30 anos, tomou o lugar a qual lhe fora dado pelo próprio Deus, confiado pelo próprio Deus, após os israelitas pedirem com insistência ao profeta Samuel para serem governados como assim eram as outras nações naqueles dias. Inclusive, isso foi foco da ministração e da saudação do dia de ontem. Se você quiser acompanhar, tudo se encontra aqui em nosso canal para a glória
de Deus. E, como todos sabem, Saul não foi um exemplo a ser seguido. Mas eu confesso a você que eu fiquei um pouco confuso. Eu não gosto desta palavra que deriva da palavra confusão. Eu não gosto de usá-la. Mas como eu não tenho sabedoria para usar outra palavra, então por isso que eu estou colocando-a neste momento. Eu me senti um pouco confuso. Por quê? Porque, primeiro de tudo, foi o próprio Deus que escolheu o rei Saul. Já sabemos o porquê. Além da sua misericórdia a respeito daquele homem, o menor da sua tribo, o menor do seu clã, dos benjamitas, Deus também estava cumprindo a sua palavra quando avisou os israelitas que o rei iria de fato subjugá-los, que eles inclusive se tornariam escravos do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante destas condições, às quais Saul foi escolhido pelo próprio Deus, Saul não aproveitou a oportunidade. Estava lendo, relendo e percebendo o quanto Saul era dedicado. É exatamente o que você está ouvindo. Saul me parecia ser um homem bastante dedicado. O problema é que a sua dedicação, a sua força e o seu entusiasmo não implicava naquilo que glorificava o Senhor, o nosso Deus. O interessante é que sempre quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada e que encontramos uma fala a respeito do próprio Saul, ele sempre está usando o nome do Senhor. Contudo, nesta situação que envolve o capítulo de número 15, fica muito claro o que de fato Saul queria. Ele queria ser reconhecido pelos homens. Diante daquela missão a qual lhe fora dada contra os amalequitas, ele poupou alguns animais, inclusive o próprio rei. Se não me falha a memória, o nome do rei era Agag. E o Senhor já tinha dado instruções para que tudo aquilo que era do inimigo e fosse inimigo seria destruído, logo consagrado para Deus para destruição. Não poderia sobrar coisa alguma, não poderia os israelitas então tomar despojos, seja o que for, ouro, prata, animais, enfim. A ordem do Senhor foi direta e bastante implícita, mas Saul parece que não estava muito afim de obedecer e honrar o nome do Senhor, apesar de que em seus lábios muitas vezes se ouvia a palavra Senhor. E eu digo isso visto que nesse momento em que Samuel diz que Deus ele já escolheu um outro rei e que é alguém segundo o seu coração, Saul começa a se humilhar diante do profeta e pede para que ele o honre diante das autoridades que ali estavam presentes, logo as autoridades de Israel. Então perceba que naquele momento, e entre tantos outros que houveram, Saul não estava muito preocupado em agradar a Deus, mas estava preocupado em agradar os que estavam em sua volta. E em virtude de tais coisas, ele se precipitava em muito. Contudo, ainda assim, Deus, pela sua misericórdia, usou para libertar Israel dos filisteus, como também dos amalequitas. Mas Saul não soube aproveitar a oportunidade. E eis aqui que agora enxergamos um grande contraste. Isso mesmo, porque eu sei que quando Samuel falou que Deus escolheu um homem segundo o seu coração, estamos falando do rei Davi. Mas como nós somos bons discípulos do Senhor Jesus, já aprendemos aqui que quando o Senhor Jesus promete algo a respeito do seu povo, ele promete não apenas a respeito de um tempo presente, mas também sobre condições futuras e eternas. Por isso eu quero com você agora ler o outro texto que está no Evangelho segundo João, capítulo de número 18, louvado seja Deus. O versículo é o de número 37, que diz o seguinte: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade.
todos os que são da verdade me ouvem. Viu só o grande contraste? E o curioso, né? Samuel, no que diz respeito à história do homem, né? A história dos israelitas, foi o primeiro rei. E Jesus Cristo, na linhagem real, é o último rei. Mas lembrando que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, tá bom? Não confunda as coisas não. É apenas uma colocação para que possamos entender aonde queremos chegar. Saul foi o primeiro, Jesus Cristo foi o último e agora é o primeiro. Mas para que ele tomasse o primeiro lugar, ele teve que se submeter a Deus. O interessante é que logo que alguém é tido como rei, o que pensamos a primeiro momento? Uma coroa, não é verdade? Que mais que nós podemos pensar? Uma grande capa, uma veste maravilhosa, um trono belíssimo, um grande palácio, serviçais. Não é assim que nós começamos a imaginar algo quando falamos na palavra rei? Contudo, naquele momento, Jesus Cristo não trazia em si tais vestes, não estava em nenhum palácio imperial e nem tampouco estava rodeado de seus servos. Pelo contrário, estava na mão de seus inimigos, dos seus algozes. Aquele dia era dia de trevas, mas o Rei dos Reis, mesmo diante de tal situação, não titubeou. Ele assumiu a sua posição de rei e obedeceu fielmente a palavra do Altíssimo. Eu gosto sempre de lembrar a menção que está no Evangelho de João em seus primeiros capítulos, que o Verbo se fez carne. E o curioso é dizer que Saul rejeitou, segundo o texto sagrado, a palavra do Senhor. Quanto a Jesus, ele encarnou na palavra do Senhor, o nosso Deus. Isso é maravilhoso. E é quase que algo inalcançável, quase não, é inalcançável a forma como Jesus serviu a Deus e por isso é merecedor de honra, de glória e de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que estamos trazendo para a igreja, nesta saudação, esse grande contraste? Para que nós possamos, igreja, nos examinar e perceber se de fato temos honrado a coroa que Deus tem nos confiado. Sim, todos nós temos uma coroa e ela está guardada nos céus para aqueles que chegarem até o fim da batalha receberem a sua bênção em nome de Jesus. Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Não é assim que está escrito? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, como está a nossa vida em meio à realeza? Somos reis e sacerdotes, somos homens e mulheres de Deus aqui nessa terra. E será que temos de fato vivido segundo a palavra do Senhor? Ou temos rejeitado a palavra do Senhor como fez Saul? Detalhe, digo mais uma vez, Saul estava sempre em meio às missões. Saul sempre estava envolvido com as coisas de Deus. Da sua boca, dos seus lábios, era pronunciado o nome de Deus. Mas ele, como sempre, querendo fazer todas as coisas do seu jeito, segundo o seu intelecto, ele acabava aborrecendo o Senhor. É tanto que em meio àqueles sacrifícios que ele realizou, antes do sacerdote chegar, no caso Samuel disse aquela bendita palavra que o Senhor se agrada muito mais de obediência do que sacrifícios de animais, em nome de Jesus. E agora olhamos para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e percebemos que ele não apenas é obediente à condição de rei, à condição de Senhor, mas à condição de ser o próprio sacrifício em Cristo Jesus. E agora eu pergunto, quantos de nós estamos dispostos a honrar a coroa do Senhor Jesus Cristo? Igreja do Senhor, este é um assunto muito sério e muito delicado. Vou lembrá-los de novo. Todos nós temos uma coroa reservada nos céus. Todos nós
temos um reino para que possamos reinar com o Senhor Jesus Cristo. E agora, faremos como Saul? Faremos as coisas pela metade? Faremos as coisas segundo o nosso próprio idealismo? Segundo as nossas próprias razões, em nome de Jesus? Porque Deus mandava ele ir à guerra. Ele ia à guerra. Mas no meio da guerra não fazia de acordo com a vontade do Pai. E Jesus Cristo não apenas encarnou em meio aos homens, mas se lançou à vontade do Pai eterno. Portanto, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a fazer essa reflexão, porque nós somos servos, somos amigos de Deus, mas nós temos uma grande responsabilidade no reino de Deus e na sua justiça. Você tem honrado a sua coroa, você tem honrado este lugar perfeito a qual Deus tem reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus, porque este é o propósito deste ministério, este é o propósito da oração do meio-dia. Que você venha absorver tudo aquilo que a palavra de Deus toca em você através do Espírito Santo, colocando-a em prática e vencendo no nome do Senhor Jesus Cristo. É lindo saber que o próprio Jesus prometeu que nós vamos reinar com Ele. Então, quando Deus tocar em seu coração para que você consagre algo, para que você consagre algo para a destruição, para ser eliminado de uma vez por todas da sua vida, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vacile, não tropece, não pense duas vezes como fez Saul e muitas vezes colocou até mesmo em risco a vida da sua família e do seu próprio filho Jonatas. Louvado seja Deus. Jesus Cristo não colocou a vida de ninguém em risco, pelo contrário, entregou a si mesmo aos seus inimigos e colocou-se como aquele que estava a serviço do grande rei. É assim que devemos nos comportar, como Jesus se comportou, mesmo em meio aos embates da vida, mesmo em meio aos obstáculos que a vida nos trazem, mas nós temos uma coroa para honrar, nós temos um reino para reinar na eternidade em nome de Jesus. E como assim? Como vamos trocar por qualquer coisa? Vamos trocar por qualquer situação que seja ela na carne, seja ela nas condições mortais que nós temos aqui nessa terra? Não, do contrário, nós honraremos o Rei, nós honraremos a sua palavra. Então está com você, meu irmão, está com você, minha irmã. Você agora já sabe. Se não sabia, agora já sabe. E você que já sabia, agora fique atento. Temos uma coroa em nome de Jesus. E Deus conta comigo e com você para nos comprometermos somente com a sua palavra. Não importa se alguém vai ficar insatisfeito, se alguém vai ficar chateado comigo e com você por não agradá-los. Temos que agradar o Pai. Jesus Cristo não agradou os discípulos, Jesus Cristo não veio para agradar os fariseus, os saduceus, os herodianos, o próprio Pilatos, Herodes. Não, ele veio para agradar o Pai. Ele veio honrar a posição que Deus confiou. Então, honre a confiança que Deus tem lhe dado na oração, na leitura da palavra, na prática da sua palavra, na comunhão com Deus, na igreja, com os irmãos em Cristo Jesus. E que mais o Espírito Santo acrescente as suas vidas, porque esse humilde servo é limitado em Cristo Jesus. Vamos orar segundo essa palavra para a glória de Deus? Então oremos em Cristo Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aqui estamos, Pai. Em nome de Jesus, nos submetendo ao Senhor, o nosso Deus, em mais um dia, em mais um propósito de oração ao meio-dia. Pai, hoje pela Tua bondade e misericórdia, mergulhamos e meditamos na Tua palavra, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Eis aí um grande contraste, Pai, um contraste de reis, de homens que foram chamados por Ti, de homens que receberam uma missão, de homens que receberam uma dádiva de Deus e que, um como o outro, um teve uma decisão que Te agradou, outro simplesmente Te agradou. Pai, Saul te aborreceu,
Saul não fez de acordo com a tua palavra. Assim também, de vez em quando, nós também falhamos, nós também erramos, nós também faltamos com o Senhor, o nosso Deus. Mas graças a Ti, que o Senhor levantou um novo rei, e um rei que reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. Neste nós podemos confiar, neste nós podemos seguir os seus passos e honrar a nossa coroa. Oh, Pai querido, não basta apenas estar em meio a um propósito como esse, não basta apenas estar em meio a uma vigília, subir a um monte, estar em jejum. Todas estas coisas são válidas, glorificam o nome do Senhor, mas não basta somente isso. Temos que honrar o Rei, temos que honrar a coroa, temos que honrar a nossa pátria celestial em Cristo Jesus. Portanto, se há algo no nosso meio que deve ser considerado, consagrado para Ti, para a destruição, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que no nome de Jesus não venhamos a pensar duas vezes, como muitas vezes Saul fez, e não apenas trouxe prejuízo para si mesmo, mas para a sua família e para o seu próprio filho Jonatas. Sim, Pai, Jesus, do contrário, fez diferente, obedeceu, se submeteu ao Senhor, e agora, sendo filhos do Altíssimo, somos descendentes do Senhor Jesus Cristo pela fé, e estamos aqui também como homens e mulheres dispostos a honrar o Rei, a honrar a coroa, a honrar a pátria celestial em Cristo Jesus. Por certo, há diversas áreas de nossas vidas que o Senhor nos deseja, Pai, usar-nos para a glória do Teu nome, e nós desejamos também fazer parte dos Teus propósitos. Então nos ajuda, Pai, com Teu Espírito Santo, que jamais venhamos sair da linha, que jamais venhamos a titubear, que jamais venhamos, Pai, a pensar que sacrifícios são melhor do que a obediência, e que o Teu Espírito Santo continue reinando sobre nós, para que possamos Te glorificar aonde colocarmos a planta de nossos pés. Assim, em Cristo Jesus, nós choramos e Te agradecemos por tudo pela fé. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então, que assim continuemos a honrar o Rei, honrar a coroa, honrar a nossa pátria celestial. É tão triste, né? Eu fico pensando que Saul, ele era um pouco egocêntrico, né? Visto que nos textos sagrados, como já foi dito inclusive na oração e na saudação, ele colocou até a vida do seu próprio filho, né, em risco, a respeito de promessas vãs, de votos que ele mesmo não cumpria, e de coisas que simplesmente ele deveria obedecer a Deus, e ele escolhia fazer da forma como lhe agradava. Afinal de contas, ele não queria agradar a Deus, queria agradar aqueles que estavam ao seu derredor. Já do contrário, né, um contraste perfeito ao Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo esbofeteado, cuspido, humilhado, sendo posto à vergonha, recebendo morte de cruz, sendo maldito no madeiro, obedeceu a Deus em todas as coisas, e por isso ele é digno de honra, por isso ele é digno de glória, ele é digno da coroa, e nós temos que honrar a nossa coroa. Faça assim, meu irmão, faça assim, minha irmã, assim você verá o poder de Deus na sua vida, aqui na terra e para todo sempre em Cristo Jesus. Esse foi o nosso propósito de hoje, a oração do meio-dia, a saudação com a palavra do Altíssimo em nome de Jesus no seu 14º dia. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta, sempre ao meio-dia, lembrando que é de segunda a sexta-feira. Vamos continuar convidando, vamos continuar festejando e celebrando o Senhor, o nosso Deus, nesta comunhão que aqui estamos todos os dias para a glória de Jesus. No mais, só podemos invocar o nome do Senhor e a bênção dele sobre a sua vida. Abra a sua mão, receba a bênção de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, depois feche com fé e glorifique o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia, que o Senhor volte para ti o seu rosto, te dando a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você fecha a sua mão, dá seu brado de vitória, e honra o Rei, honra a coroa, honra a mansão celestial. Amém e graças a Deus.